Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma pregação do Hernandes Dias Lopes a respeito da restauração dos muros de Jerusalém. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, lá em Neemias, capítulo 8. Neemias capítulo 8, verso 1 e 2. Diz o texto: em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça, em frente à porta das armas. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Só até aí, só. O livro de Neemias, ele conta a história desse homem que foi movido por uma paixão, por um encargo de reconstruir a cidade de Jerusalém que havia sido destruída com a invasão e opressão dos seus inimigos. Neemias era alguém próximo a um rei, e quando ele soube da destruição, ele se entristeceu, e conta o texto que ele falou com o rei sobre essa preocupação, e o rei então liberou ele para realizar essa reconstrução. Neemias então, movido por esse encargo, por essa paixão de ver a sua nação destruída e agora desejar reconstruir, faz essa reconstrução. Ele consegue ter êxito nessa reconstrução, só que não é apenas uma reconstrução de uma cidade. Neemias, ele está muito mais preocupado em reconstruir os valores daquela nação que haviam também se perdido. Neemias, então, ele é um personagem central de um grande avivamento que acontece nesses dias aqui, citado nesse livro. Ele é um personagem histórico muito importante para a nação de Israel, porque ele é movido, ele enxerga a destruição e não se contenta, ele não toma a decisão de ficar parado, mas pelo contrário, ele é movido e ele toma a decisão de ir e reconstruir essa nação. E se você pegar o texto desde o início, ele enfrenta diversas adversidades, enfrenta resistências, enfrenta perseguições. Esse homem, ele traz muitas lições para nós, principalmente nesses dias que a gente tem vivido coisas semelhantes, onde há uma perseguição para destruir os valores judaicos cristãos. Há uma tentativa de desconstruir a moral, há uma tentativa de desconstruir até mesmo a centralidade do evangelho em muitas igrejas. Então, a primeira lição que esse homem consegue nos trazer é que quem pensa demais age de menos. Lembra da história, algumas semanas atrás eu falei sobre a questão da decisão? Que quem não toma decisão, na verdade, já está tomando uma decisão de não tomar a decisão. Neemias não é assim, porque ele vê essa destruição e prontamente já se coloca como alguém que vai lutar
para reconstruir. Enfrenta a perseguição, enfrenta as opressões, enfrenta as resistências e reconstrói. Neemias ensina para nós que o mar só se abre para quem caminha para cima dele. Quando Moisés está lá de frente do mar, e o povo reclamando que tinha saído do Egito e agora estava correndo o risco de morrer, Moisés vai orar, e Deus fala para Moisés: mas por que você está orando? Diga ao povo que marche. Neemias é alguém que, semelhantemente, ele se encaixa nessa característica. Ele não fica orando, apenas orando. Ele é alguém que ora, como eu falei na outra pregação, e age. Ele não fica esperando uma resposta, um direcionamento de Deus. Não, ele pega, ele sabe o que precisa ser feito, sabe por quem deve ser feito, e vai e faz. Então Neemias ensina para nós que o mar só se abre para quem caminha para cima dele. Nós hoje temos o cajado nas nossas mãos. Esse cajado é o nome de Jesus. Esse cajado é o evangelho que nos foi dado gratuitamente. Mas o problema nosso é que nos falta coragem para caminhar para cima do mar, para cima das adversidades, para abandonar o nosso emocionalismo e caminhar para a ação. O que nós temos vivido nesses últimos tempos é uma geração completamente fragilizada emocionalmente. E essa mentalidade, essa característica, ela adentrou nos níveis mais profundos da igreja. As pessoas hoje escolhem o local que congregam pelo tipo de sentimento que esse local produz nela, não mais pelo evangelho, pelos valores, por aquilo que é pregado, mas pelo que aquele ambiente consegue proporcionar de sensações para aquele indivíduo. As pessoas hoje, elas educam os seus filhos, não mais pelo que o evangelho, pelo que a palavra diz, mas pelo sentimento, pela emoção, pelo que se vive naquele momento. O pastor Levi falou isso aqui muito bem semana passada, da falta de postura de Davi, talvez por causa da culpa, talvez por causa do ambiente, mas a impressão que nós temos é que Davi não estava agindo conforme o evangelho, conforme um valor da escritura, da lei. Ele estava agindo pelo seu sentimento. E hoje, a maioria das nossas escolhas e decisões se baseia nisso, num tipo de sentimento que nós temos. Dificilmente a gente toma uma decisão, a gente age por um valor, o que deveria ser o principal, a coluna vertebral das nossas escolhas. Mas a maioria das nossas escolhas é baseada nas sensações, nos sentimentos, nos momentos. E isso não significa que reconstruir os muros que caíram, seja esses muros do nosso casamento, seja esses muros da nossa vida, seja esses muros das relações com os nossos filhos, isso não significa que nós não teremos lutas, não teremos conflitos, não teremos problemas. Porque se tem uma coisa que é constante na vida de um cristão, é problema. Se tem uma coisa que é constante na vida de um cristão, é que ele não conquista nada sem desafios, sem lutas, sem perseguições. Por quê? Porque tudo que é bom exige-se sacrifício. Tudo que tem valor, tudo que tem moral, exige-se sacrifício, suor. Uns anos atrás eu conversava com os irmãos da igreja, falava: olha, por que casamento às vezes em alguns contextos é tão difícil?
porque tem um valor. Porque o mais fácil é separar, é divorciar, cada um segue o seu rumo, vão ser felizes, que o que importa é a nossa felicidade. Só que aonde está um valor aí? Aonde está um princípio do Evangelho aí? Do negar a si mesmo? Então tudo que tem valor é mais difícil de construir. E leva-se muito tempo. O que para a nossa geração hoje é uma luta muito grande. A nossa geração fast food, a nossa geração manda entregar, nossa geração iFood, né? Tem o fast food, que é a comida rápida, e tem a geração iFood, que é o manda entregar. Não, eu não quero ser só rápido, eu quero que manda entregar também. Então, para a gente pensar em coisas de valor a longo prazo, é muito difícil para nós, porque a gente está envolvido nisso tudo. Então, qual que é a nossa ideia aqui hoje? É nos debruçarmos em cima desse texto, principalmente desses 2 primeiros versículos, que eu considero o capítulo central do livro de Neemias. Porque até o capítulo 7, nós temos a narrativa dos desafios e das maneiras que Deus usou Neemias para reconstruir Jerusalém, das perseguições, das lutas. E aí do 9 até o final do livro, nós temos os desdobramentos que aconteceram em razão desse capítulo aqui. As consequências desse capítulo 8 vão do que eles fizeram nesse capítulo 8, vão do 9 até o final do livro, que acontecem após esse episódio. A restauração de Jerusalém aqui por Neemias, ela passa por 3 etapas. Primeiro, uma restauração física, onde os muros e as portas de Jerusalém são reconstruídos, tinham sido queimados, tinham sido derrubados, então passa por essa restauração. Depois passa por uma restauração social, porque em Neemias restaura a ordem política, restaura a ordem social, restaura a religião na vida de Israel. E agora, nesse capítulo 8, isso do capítulo 1 até o 7 acontece a física e a social, e aqui no 8 acontece a restauração espiritual. E essa restauração espiritual, ela é promovida por causa da restauração da palavra, como uma coluna central dessa nação. Essa restauração espiritual é a maior reforma que Neemias implementa na nação. Ele implementa a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo de Israel. E sem essa restauração, Jerusalém, ela se tornaria uma cidade novamente, um povo vulnerável, que estaria correndo risco de ser destruído de novo. Porque Jerusalém foi destruída justamente por causa da rebeldia do povo contra a palavra. Então não adiantava Neemias restaurar os muros, restaurar a ordem política e não restaurar a situação espiritual daquele povo. Não há reforma sem palavra, não há transformação sem o Evangelho, sem nós restaurarmos a autoridade do Evangelho. Foi assim com Lutero, foi assim na história da igreja, é assim com a nossa família, é assim com cada indivíduo, é assim com qualquer igreja. Não há reforma, não há restauração na nossa vida, na vida dos nossos filhos, nos nossos casamentos, na nossa igreja, se nós não restaurarmos o Evangelho como uma coluna central, que vai nortear as nossas escolhas e as nossas decisões. Então não há mudança sem espátula, que significa que a ação, e sem a espada, que significa o Evangelho. Essas duas coisas precisam estar casadas. A espátula são as nossas ações, e a espada é o Evangelho que está respaldando essas ações que nós estamos fazendo. A espada nos traz confiança, a espada ela é usada para nos defender, e a espada pode nos dar coragem,
para fazer aquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Então, nós só nos envolvemos profundamente em algo se nós temos a espada nas nossas mãos. Então, a gente às vezes fica se perguntando por que as pessoas não se envolvem mais com a vida da igreja. Ontem mesmo a gente teve uma reunião de presbitério falando sobre isso, perguntando, nos questionando: a culpa é nossa? O que nós estamos fazendo de errado? Será que o problema está com a gente? Estamos orando menos? Tem algum pecado na nossa vida? A gente fica pensando sobre essas coisas, mas a verdade é que se a palavra de Deus não for central na vida de cada indivíduo que compõe a igreja, não há envolvimento profundo. Nós só nos envolvemos profundamente quando a palavra ela é o objeto central da nossa vida. Então há inúmeros fatores, mas a falta de envolvimento começa com a descrença, e a descrença ela está totalmente ligada ao lugar que a palavra de Deus tem na nossa vida, se ela é algo primaz ou apenas secundário. Então nós, irmãos, estamos sendo chamados, eu creio que nós somos chamados, né? Não estamos sendo, mas somos chamados para ser uma igreja que tem a palavra como uma coluna vertebral, para restaurar a sociedade, para influenciar a cultura com os valores judaicos cristãos, para sermos agentes do reino de Deus, para sermos pessoas que estão envolvidos em seu trabalho, em sua família, e sermos os porta-vozes, os reflexos da glória de Deus onde nós estivermos, sem religiosidade, né? sem aquele tradicionalismo, mas com a palavra respaldando tudo aquilo que nós falamos, pensamos e fazemos. Sabe, nos últimos anos tem acontecido uma revolução de pessoas que têm desejado realmente a palavra, que têm desejado, têm um anseio por conhecer mais profundamente o Evangelho. O próprio Deus tem feito essa revolução. Pessoas que estão cansadas, sabe, de culto coaching, de emocionalismo, essa coisa periférica, rasa. As pessoas estão cansadas disso, de relacionamentos superficiais. Glória a Deus que Deus tem feito isso, impérios têm caído, escândalos têm vindo à luz. E Jesus mesmo falou que nos últimos tempos os escândalos viriam, mas ai daquele por quem vem o escândalo. É por causa desses escândalos que pessoas também têm acordado. Glória a Deus por isso, glória a Deus porque Ele tem promovido, nos últimos anos, uma restauração dos valores, onde muito tempo uma ideologia tentou destruir e ainda tenta destruir esses valores. Pessoas têm acordado e têm repudiado isso, e têm confrontado, e têm colocado a boca no mundo. Deus está promovendo isso, Deus está despertando. Agora presta atenção, não haverá restauração plena se o ponto central não for restaurado. E qual que é o ponto central? O Evangelho. O Evangelho precisa ser o centro das nossas vidas. A Escritura, o amor a esse Evangelho, o desejo de restaurar a autoridade bíblica na vida da igreja. É triste, às vezes, a gente associar o mover de Deus com sentimentalismo. Às vezes eu olho conferências que são feitas, que são realizadas com estádios lotados, e o validador da conferência de que Deus estava ali é o sentimento, é o que aquele ambiente produziu de emoção, sendo que o validador deveria ser o quanto dessas pessoas saíram dessa conferência e colocaram o Evangelho em prática, foram para suas casas, estão amando as suas esposas como Cristo amou a igreja, estão educando os seus filhos na disciplina do Senhor, estão submetendo ao seu marido como a igreja submete a Cristo,
estão fazendo negócios como o Evangelho fala para fazer. Então, esse deveria ser o nosso validador, não o bem-estar. O validador tem que ser o quanto a palavra tem abertura no nosso meio. Eu me lembro que no início da pandemia, quando aconteceu, eu tinha uma convicção que eu falava sempre lá para os irmãos lá da igreja, que Deus estava nos enviando para casa. Eu tinha essa convicção, Deus estava nos enviando para casa para restaurar o altar no nosso lar. Essa era a palavra. Fiquei uns 4, 5, 6 meses falando sobre isso. Porque é muito bom a gente ser crente aqui. É muito bom a gente louvar a Deus junto, como comunidade, isso tem um valor e é importante, e eu não nego isso. Mas o quanto desse culto tem ido para a nossa casa, tem feito parte dos nossos dias. Então eu falava sempre isso, Deus nos enviou para casa para restaurarmos o nosso altar, para a gente fazer o nosso culto, porque eu entendo que a nossa casa é o ponto de partida do mover de Deus. É lá onde o Evangelho precisa acontecer primeiramente. E há um desafio para nós como igreja, começar os nossos cultos nos nossos lares, porque como diria o reverendo Caio Fábio, né? Quando ele estava bom da cabeça ainda, não há vida no culto se não houver culto na vida. Então é lá na minha casa que o perdão precisa acontecer primeiro, que a oração precisa acontecer primeiro, que a escritura precisa ser valorizada primeiro. É lá na minha casa que eu preciso ter comunhão primeiro com a minha família, sentar na mesa, sentar com eles, orar com eles, ter comunhão com eles, servi-los. É lá que a compaixão precisa acontecer primeiro, que a submissão uns aos outros precisa acontecer primeiro. Todos os valores e colunas do Evangelho não vão ter efeito na minha vida lá fora, se não estão tendo efeito primeiramente na minha vida aqui dentro do lar. Então, pelo que a gente nos move? O que nos move? O que nos apaixona? O que nos faz vir para cá? O que nos move como igreja? O que nos move a sermos um como igreja, nos reunirmos aqui? Sabe, não pode ser só sentimento, não pode ser só emoção, não pode ser só circunstância. Tem que ser por causa da verdade do Evangelho. Se o Evangelho tem sido pregado aqui, isso deve ser a nossa maior motivação para nos reunirmos como igreja. Então a maior necessidade da igreja e da nação hoje é uma restauração da autoridade suprema da palavra de Deus, para regar as nossas raízes e fazer-nos florescer na vida. Os frutos aqui do Espírito só florescem se as nossas raízes estão sendo regadas pelo Evangelho. Há muito tempo que a igreja e a sociedade estão abandonando esses princípios, esses valores do Evangelho, para se vender a ideologia. E a igreja não está somente se vendendo a ideologia, como também está se vendendo a estratégias de mercado, de marketing, de pirâmide. E há uma urgência de nós restaurarmos, tirarmos todas essas estratégias, ideologias e restaurarmos o Evangelho como ponto central da igreja. As sociedades foram construídas em cima de valores do Evangelho. Nações foram construídas em cima dos valores do Evangelho. E essas nações que foram construídas em cima de valores e colunas do Evangelho, hoje estão buscando destruir os próprios valores que as sustentaram até aqui. Tudo isso porque se venderam ao sentimento, se venderam às estratégias, às ideologias, e a gente não percebeu como isso entrou na nossa vida, mas um fato entrou. Em algum momento da caminhada, isso entrou. Em algum momento da caminhada, ela norteia as nossas mentes e corações nas nossas escolhas. Aquilo que a gente
escolhe, muitas vezes não está ligado ao valor de tomar a cruz, mas sim o sentimento. Falava com uma pessoa algumas semanas atrás, falava, as pessoas, hoje, elas só se envolvem por aquilo que tem interesse. Se produziu interesse nela, ela participa, ela se envolve, ela se engaja. Não é mais pelo sentimento de submissão, de cooperação, de tomar a cruz. Não, é porque se tem interesse. Se ferir o meu ego, se ferir o meu sentimento de prazer, eu rejeito. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. Não é isso que Jesus nos ensina. Se a gente quer ser uma igreja diferente, precisamos restaurar o Evangelho como ponto central da nossa vida. Destruir os deuses que a igreja criou, que a sociedade criou. Deuses como liberalismo. Liberalismo é aquela doutrina que defende a liberdade individual, e tudo que fere a minha liberdade tem que ser rejeitado. Cristo nos libertou. Amém? Gálatas fala isso. Paulo escreve aos Gálatas. Só que ele nos libertou para quê? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer. Não nos libertou para fazermos o que a gente quer da nossa vida. Não nos libertou para a gente dar vazão aos nossos sentimentos. Mas isso é história para outro dia. Outro Deus da igreja moderna é o sincretismo, que mistura as religiões, que mistura filosofias ao Evangelho. Por isso que você tem venda de lenço, venda de arca, venda de anel, venda do martelo que flutuou do Elias. Sincretismo religioso. A experiência torna-se uma doutrina. E experiência não é doutrina. É engraçado que Sansão, ele mata 1000 filisteus lá com um queixo de jumento. Mas é interessante que depois que ele matou os filisteus, ele não criou o ministério da queixada de jumento. Vou criar aqui o ministério da queixada do jumento. O ministério profético da queixada do jumento. E saiu matando o filisteu. Não foi isso que ele fez. Porque experiência não é doutrina. Precisamos destruir o Deus da ortodoxia morta. Um culto tudo certinho, uma palavra bem elaborada, tudo nos conformes, mas não tem paixão, não tem espiritualidade viva. Precisamos destruir o Deus do analfabetismo bíblico. Uma igreja que ama fórmulas, mas não ama ensino. Que ama estratégias, mas não ama estudar a palavra. Um aviso que já foi falado por Jesus lá em Marcos capítulo 12. Irmãos, como é que a gente destrói esses deuses? Está aqui no livro de Neemias, capítulo 8, verso 1 e 2. Só há um jeito de nós destruirmos esses deuses no seio da igreja e no seio da sociedade: restaurar a centralidade do Evangelho. E como que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente vê aqui, no verso 1. Todo o povo se reuniu com um só propósito na praça, em frente das portas das águas. E pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei. Como é que a gente restaura? Primeira coisa, tem que ser espontâneo. É Deus que precisa mover o nosso coração a desejar Ele, porque nem isso a gente tem capacidade de fazer. A gente é tão porcaria, a gente não presta tanto nas palavras do crente, né? Que nem isso a gente consegue fazer, nem desejar a Deus a gente consegue. Deus precisa mover o nosso coração para se reunir para buscar a sua palavra. E se eu não tiver esse desejo? Ore para que Deus mova, ore para que Deus gere isso. O texto diz que não há outro interesse na vida deles.
O texto diz aqui que eles se reuniram com um só propósito. Qual que era o propósito dele? Não é fazer evento. O propósito deles aqui não era só se reunir. O propósito dele era que o livro da lei fosse trazido. O único interesse deles era escutar o Evangelho. A gente hoje tem tantos interesses, irmãos. A gente busca resultado, a gente busca coisas. Às vezes a gente está na vida da igreja por coisas pessoais. E às vezes o desejo pela palavra fica lá em último lugar. Tem muita igreja que está lotada, está cheia de gente. Mas por quê? Porque quer bênção de Deus. Quer o favor de Deus. Tem fome da prosperidade, tem fome de sucesso, mas não tem fome do Evangelho. Quando eu e a Daiana saímos da outra instituição que a gente era, a gente ficou um bom tempo assim, sabe, meio que perdido. Nos primeiros meses assim, a gente teve uma leve depressão. E quando a gente saiu, a Daiana um dia virou para mim e falou assim: e agora, o que nos restou? Porque a gente tinha uma posição lá, a gente era influente, a gente tinha evento, toda semana a gente estava fazendo alguma coisa, e aí de uma hora para outra acabou tudo. E ela falou: o que nos sobrou? E aí eu tenho certeza que foi Deus que falou através da minha vida. Ela falou: só nos sobrou Deus aí, só Deus agora nos sobrou. Não nos sobrou amigos, não nos sobrou irmãos, não nos sobrou posição, não nos sobrou título de pastor, não sobrou nada. Só sobrou Deus para a nossa vida agora. Será que é o suficiente? E a gente viu que não. Nós fomos aprendendo a acreditar que Deus era suficiente para nós. Nós esperamos que aquelas pessoas que se achegam aqui, esperamos que, eu falo por mim, mas eu tenho certeza que isso também está no coração do pastor Levi, que as pessoas que estão aqui nesse lugar, elas possam vir para cá exclusivamente por causa de um interesse no Evangelho, nada mais. Que o Evangelho seja suficiente, que Deus seja suficiente. Que o prazer, a alegria seja ouvir a palavra, mais do que qualquer outra boa experiência que a gente possa ter como igreja. Por isso que é necessário a gente abandonar o emocionalismo. Porque tem hora que a gente não vai querer vir. Tem dia que eu não quero vir não, tem dia que eu não quero nem pregar, para te falar a verdade. Mas chega aqui, o Evangelho é pregado, sou acalentado, sou confortado, sou confrontado, mudar meu coração, mudar minha vida, áreas da minha vida. E o emocionalismo cego dá lugar para a palavra da verdade como centro da minha vida. Que esse seja o seu desejo. Esse era o desejo da nação de Israel. Quando eles terminaram de reconstruir Jerusalém, eles falaram: traz a lei para a gente ouvir. A gente quer reunir aqui só para ouvir a lei. Então o primeiro passo tem que ser espontâneo. Não é nada forçado. Tem que surgir esse desejo. Segunda coisa é que é algo coletivo. A gente vê aqui que homens e mulheres se reuniram, homens, mulheres e crianças se reuniram para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora. Ninguém. Pobres, ricos, agricultores, nobres, homens e mulheres, crianças se reuniram porque eles tinham um alvo em comum. Qual que era o alvo? Buscar a palavra de Deus. Irmãos, isso precisa ser contagiante também.
Por isso que a gente tem o trabalho com as crianças, o trabalho com os adolescentes, para que haja uma harmonia nesse desejo de conhecer o Evangelho, de ter a vontade de se reunir, não apenas para a gente ouvir canções bonitas, para ouvir pregadores conhecidos, mas nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, porque o centro do culto é a pregação da mensagem de Deus. Que a gente tenha crianças, que a gente tenha adolescentes, que a gente tenha mulheres que amem teologia, que são boas teólogas, que não vai ser enganada, crianças que não vai ser enganada pelas filosofias na escola, adolescentes e jovens que não vão ser enganados pelas ideologias na faculdade, porque amam estudar a palavra, porque amam o Evangelho, porque amam teologia, que arda o coração pelo conhecimento de Deus. Eu comprei uma Bíblia, a Bíblia King James, mas eu fui ler, não gostei da versão, não gostei da Bíblia. Aí ela estava parada aqui, o Yuri pegou, falou: essa era a sua? Eu falei: era, pega para você. Ele ficou assim, extasiado, perplexo assim: ah, sério que você vai me dar essa Bíblia? Eu falei: é sua, estou te dando. A gente ficou aqui uma meia hora, ele perguntando umas 30 vezes para mim se eu tinha dado a Bíblia para ele, de verdade. Foi embora com a Bíblia. É isso. Nós precisamos de jovens assim, que amam a Bíblia, que querem ler, que querem estudar, algo que é coletivo. Nós precisamos ter crianças que amam a Bíblia, que amam o Evangelho, que querem estudar, que queimam por conhecer a Deus. A gente vê aqui também, para que essa restauração aconteça, ela não pode ser só espontânea e nem só coletiva, precisa ter harmonia. Todo o povo se ajuntou como um só homem, que é o mesmo que Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, que haja um só coração, um só espírito. E isso só é promovido pela palavra. Então não havia apenas um ajuntamento, não havia apenas comunhão, eles eram como um só, havia um só desejo. Eles não estavam apenas perto, mas eles estavam unidos de alma. A união deles não era para ter encontros sociais, mas era em torno de ter um desejo pelo Evangelho. Havia harmonia no coração deles. Então a nossa amizade, a gente fala que a gente é uma igreja de amigos, mas a nossa amizade é muito mais do que uma mera amizade comum, é uma amizade muito mais profunda. O nosso relacionamento não é apenas por familiaridade, o nosso relacionamento é por causa do Evangelho. Precisa haver esse desejo em nós, e entender isso é fundamental, para a gente não desgastar o coração e a alma, quando as pessoas nos deixarem. Porque a igreja é feita de gente, e tem gente que vem, e também tem gente que vai, e tem gente que vem, vai e depois volta, também tem isso. Então se nós entendermos que a nossa amizade é em torno do Evangelho, nosso coração e a nossa alma fica muito mais em paz quando as pessoas nos deixarem, quando as pessoas saírem. Porque, te falar a verdade, eu ainda estou orando e pedindo para Deus trabalhar isso em mim, mas de vez em quando eu me decepciono quando as pessoas nos deixam, quando elas vão embora. Mas eu já estou mais curado, porque essa decepção às vezes dura só 2, 3 dias, e aí eu começo a pensar, entender, analisar, que talvez as pessoas que às vezes nos deixam, algum valor na vida delas mudou, não é mais o valor do Evangelho. Se não está relacionado a valor e foi para outro lugar congregar, amém. Mas se está relacionado a valores do Evangelho, eu já não fico mais frustrado. Por quê? Porque o Evangelho é central.
O Evangelho é central. Então precisa ser harmonioso, precisa ser coletivo, precisa ser espontâneo esse ajuntamento e precisa ter um propósito. O verso 1 diz, para que esse povo trouxesse, pediu para Esdras trazer o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha escrito a Israel, porque o propósito deles era aprender e relembrar o que Deus tinha falado para a vida deles. Eles tinham pressa de ouvir a palavra. Não era qualquer novidade que atraía esse povo, mas a palavra de Deus. Essa reunião que eles fazem aqui não é uma reunião de oba-oba. Não era um ministério que movia eles. Não era apenas amizade. Não era apenas o dom que atraía esse pessoal. O que atraiu eles foi o propósito de ouvir a palavra. A gente vai ver depois, mais para frente, que lá em Malaquias o povo deixou esse propósito, abandonou esse propósito aqui em Neemias, justamente por causa do prazer, do sentimento, do benefício que eles poderiam. E a gente aprende então que não basta apenas desejar a restauração da palavra, nós temos que fazer uma análise constante da nossa vida para avaliar se nós não estamos usando o Evangelho para benefício próprio. Nós temos que fazer a oração que Davi orou, que Davi pediu ao Senhor: Senhor, sonda-me, veja se há em mim. O que Davi está dizendo para Deus é: Senhor, enxerga o que eu não consigo enxergar, e move, e endireita as minhas veredas, endireita os meus caminhos, porque o Senhor sabe verdadeiramente as motivações das minhas ações. Então, Senhor, traz luz sobre as minhas trevas, sonda-me, avalia-me, me coloca na tua balança, Senhor, abra os meus olhos, porque só Deus pode trazer luz sobre as nossas trevas, e só Ele pode nos revelar se aquilo que nós estamos realizando, estamos fazendo, tem a motivação de um propósito principal, que é tornar o Evangelho mais conhecido, ou trazer um benefício próprio para mim, um orgulho, um sentimento de superioridade. Porque qualquer que for a outra razão que não seja colocar o Evangelho como algo central e relevante, não tem valor para Deus. E eu estou aqui hoje para dizer para nós, para chamar-nos ao retorno da centralidade do Evangelho nas nossas vidas. Hoje é ceia. Hoje é um dia bom para a gente fazer essa oração de Davi. A gente fechar os nossos olhos e dizer: Senhor, me sonda. Vê aqui dentro, Senhor, se o Evangelho deixou de ser central na minha vida. Olha aqui para dentro de mim, olha para o meu coração. Porque diariamente eu tenho feito essa oração. Essa palavra ela me marcou do Hernandes Dias, justamente porque no outro lugar em que eu estava, em que eu saí, teve muita culpa da liderança de lá? Teve. Mas eu preciso ser honesto também, falar que as minhas motivações também não eram as mais legítimas. E aí essa palavra me marcou porque diariamente eu faço essa análise e digo: sonda-me, olha para mim, Deus, me faz enxergar o que eu não consigo enxergar por conta própria, e diariamente restaura a paixão pelo teu Evangelho na minha vida, para que eu possa me debruçar sobre ele, ouvir ele,
meditar, ser absorvido por esse Evangelho, para que essa absorção produza frutos para as pessoas que estão ao meu redor. Então eu estou aqui para, juntamente contigo, fazermos essa análise juntos. Nos unirmos como Israel se uniu, de forma espontânea, de forma proposital, de forma coletiva. Começar lá em casa, com os nossos filhos, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, para que eles cresçam com a paixão pelo Evangelho. E apaixonado pela vida da igreja. Uma paixão harmoniosa, uma paixão coletiva, com um único foco, de influenciar a nossa cultura com o Evangelho. De construir uma sociedade baseada nos valores judaicos cristãos. O Evangelho é a única coisa que pode nos dar esperança. Não é político, é o Evangelho. Não é nenhuma ideologia, é o Evangelho. O que transforma é o Evangelho. O que redime o homem é o Evangelho. Passarão céus e terras, mas a minha palavra jamais passará. Feche os seus olhos.